Amém, amados, graças a Deus, nós entramos na mensagem 2, do título O Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Graças a Deus, essa salvação é para todos, tanto judeus, gregos, incircunciso, circunciso, escravo, livre. Essa salvação é para todos aqueles que creem, todos aqueles que confessam, para toda a língua que confessa o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o Senhor, se deu a nós. Essa salvação chegou até nós. O homem que anteriormente, ali no Jardim do Éden, desfrutava, comia da árvore da vida, que simbolizava o próprio Cristo, dado ao homem como um alimento. E esse homem, se alimentando da árvore da vida, esse homem iria crescer, iria expressar Deus, que o homem foi feito, a imagem e a semelhança de Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que o homem se afastou de Deus, que o homem desagradou a Deus, e o homem perdeu a presença de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. E assim que eles viram que estavam nus, o Senhor preparou ali aquele cordeiro, aquele pele de cordeiro, para ali cobrir a nudez do homem. Isso simboliza o que? A justiça, a santidade. E o homem assim perdeu totalmente a presença de Deus. Mas graças a Deus que todos nós fomos justificados através da obra do Senhor, através da morte de Jesus Cristo, que simboliza esse cordeiro que foi imolado, que foi aspergido através ali, do sumo sacerdote. Arão entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, levando ali o sangue do cordeiro, para fazer propiciação pela sua família e pelo povo, por todos os homens. Irmãos, esse animal morto no Antigo Testamento simboliza Cristo. O sangue simboliza o sangue de Jesus. Então, quando Arão aspergia o sangue, o homem era perdoado. Mas esse perdão, irmãos, era todo ano. Todo ano Arão tinha que entrar no Santo dos Santos e fazer todo esse ritual. E assim o homem era perdoado. Aí no outro ano tinha que fazer de novo. Mas aí Deus deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E hoje nós temos, esse sangue. Esse sangue trouxe novamente o homem na presença de Deus. Aqui no dia, na semana 2, na terça-feira, fala assim: os querubins representam a glória de Deus. Ali no Santo dos Santos, tinha os 2 querubins que representavam a glória de Deus. A espada, a justiça de Deus. O refugir da espada
que se revolvia em fogo a santidade de Deus. O caminho de acesso para a árvore da vida estava fechado ao homem. Algo que foi dado ao homem para o desfrute do homem através do pecado. Esse acesso foi barrado. O caminho de acesso para a árvore da vida estava fechado para o homem pecador. Algo que foi dado ao homem para o desfrute do homem, que era o próprio Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, a vida de Deus sendo difundida no homem. Agora, através do pecado, esse homem foi, proibido de ter acesso à árvore da vida. Isso é, esse homem se afastou de Deus. Para novamente ter acesso a ela, seria necessário o cumprimento das 3 exigências divinas: a justiça, a santidade e a glória de Deus. E o homem era incapaz de cumprir essas 3 exigências. O homem era incapaz, porque o homem é o pecador. E Deus ali deixou esse símbolo de sangue que Arão ali todos os anos, ele levava aquele sangue, tipificando o sangue de Jesus, e tinha todo aquele ano aquele ato de purificação, para perdoar o homem. Mas isso, irmãos, tinha um determinado tempo, não era eterno. Essa justiça, esse perdão, todo ano Arão tinha que fazer isso. Aí fala, quando Cristo morreu por nós, então o único homem que foi capaz de cumprir essas 3 exigências foi Jesus. O homem Jesus. Quando Cristo morreu por nós, derramou seu sangue precioso na cruz, comprou-nos de volta para Deus, realizando a eterna redenção. Então essa foi a eterna redenção. E a nossa salvação está baseado nisso. Por isso aqui em Romanos 1, versículo 16, fala assim: porque não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje todos os homens podem ser salvos. Para Deus não há acepções de pessoas. Para Deus não existe raças. Deus salvou o mundo. Deus amou o mundo. Deus é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que adoram o Senhor, tanto do judeu como para o grego. Deus está disponível a todo homem. Por quê? Por causa daquela justiça, por causa da justiça de Deus, por causa da morte de Jesus Cristo. Então, quando o homem aceita essa obra que Deus fez por ele, irmãos, os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor. Quando Deus morreu na cruz, verteu o seu sangue, todos os pecados da humanidade anteriormente foram perdoados. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
pois nele se revela a justiça de Deus. Então a nossa base é a justiça de Deus. Essa é a nossa salvação, inabalável. Ninguém abala essa nossa salvação, porque a base é a justiça de Deus. Se você está alegre, você é salvo. Se você está triste, você é salvo. Se você desobedeceu a Deus, você continua salvo. Porque a base da nossa justiça é Deus, é Cristo. Pois nele se revela a justiça de Deus, de fé para fé. Então a nossa justiça, a justiça de Deus, é por fé. Como está escrito, mas o justo terá vida e viverá por fé. Hoje nós vivemos por fé, por causa da justiça de Deus. Hoje nós podemos adorar o Senhor. Hoje nós podemos desfrutar o Senhor. Hoje nós podemos nos alegrar. Nada nos condena. Por isso que Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que creem. Nenhuma condenação. Por quê? Porque a base da nossa salvação é Cristo. Somos desventurados, como Paulo fala em Romanos 7. Ele via nos membros dele outra lei. Mas a salvação é pela justiça. É o que Cristo fez por nós. Não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus fez por nós. Por isso que pela lei, nenhum homem seria justificado. Por isso que Paulo fala, a justiça, mas o justo, ele viverá por fé. É por fé. Hoje estou aqui compartilhando essa palavra por fé. É pela fé. Senhor Jesus, Romanos 3, 20. Porque nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei. Então Paulo fala, não adianta você se tentar ser o melhor por lei, por obras da lei. Nenhum homem, ele fala aqui, nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus. Essa justiça Deus cumpriu por nós. Deus cumpriu por nós. E nós o recebemos. E nós participamos. Quando Cristo morreu, Ele morreu por nós. Ele foi o Cordeiro, foi o nosso Cordeiro, foi o nosso substituto. O mesmo símbolo que o homem fazia no Antigo Testamento, uma vez por ano, esse Jesus foi esse Cordeiro. E através da cruz, nós fomos aproximados, nós nos aproximamos de Deus. Algo que estava longe de nós, que o homem não tinha mais acesso, que é a Cristo, a pessoa de Cristo. Através da cruz, todo homem foi agora aproximado de Deus. Todos os homens, todos aqueles que creem, todos aqueles que amam o Senhor, hoje podem desfrutar da presença do Senhor. E essa salvação, não se perde essa salvação, porque a base é a justiça de Deus. Aí fala assim, mas agora sem a lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que é mediante o quê? Mediante a fé.
Essa justiça de Deus é mediante a fé de Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Então essa justiça de Deus é mediante o quê? É mediante a fé. Eu criei, eu recebi a vida de Deus, a pessoa de Deus. Então é mediante o quê? É mediante a fé de Jesus Cristo para todos os que creem. É para todos. É para os judeus, é para os gregos, é para os gentios, é para os escravos, é para todos, irmãos. Só basta crer. Se o homem crê, ele é salvo. Por quê? Porque a base é o sangue de Jesus. Por isso que ele fala, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, porque não há distinção. Não há distinção, pois todos pecaram. Então, quando Adão caiu, quando Adão pecou, toda a humanidade, irmãos, pecaram. Todos caíram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Senhor Jesus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então todos nós somos justificados gratuitamente, irmãos. Nós não fizemos nada. Cristo morreu por nós. Cristo deu o teu sangue por nós. Ele verteu o seu sangue por nós. E todos nós fomos justificados. Por isso que ele fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciatório mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, não ter levado em consideração os pecados anteriormente cometidos. Esses pecados anteriormente cometidos foi o que a era passada cometeram, os pecados de Adão e Eva. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que é da fé de Jesus. Onde, pois, está a arrogância? Foi excluída. Por que tipo de lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O homem é justificado pela fé. Através da fé, nós desfrutamos, nós entramos na presença do Senhor. Nós comemos do Senhor. Nós somos transformados através da fé. Esse Cristo que entrou em nós, dessa vida que entrou em nós. Aí fala assim, agora Hebreus, queria ler Hebreus 10, 19. Fala assim, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus. Irmãos, o inimigo de Deus é muito sutil. Nesse exato momento, estou pregando a palavra de Deus, tem uma turma ali na rua ouvindo uma música. Isso aí é a obra do inimigo, irmãos. Bem no momento da mensagem. Aí, o maior som, não sei se vocês estão ouvindo. Tudo se levanta contra. Tudo é contra o Evangelho. Mas Deus é por nós. Deus é por nós. Se você observar,
né? Na mensagem 2, na instância, toda hora o irmão fazia assim, né? Mosquito, né? Bom, é uma batalha espiritual para não desfrutarmos, para tirarmos o nosso foco. Senhor Jesus, e nós temos que, pela fé, nós temos que desfrutar o Senhor. Pela fé, nós temos que entrar na presença do Senhor. Hebreus 10 fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, aonde Arão entrava uma vez por ano. Hoje nós podemos entrar. Hoje nós podemos desfrutar da presença do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque a nossa base para entrarmos no Santos dos Santos não é mais aquele sangue de animais que Arão levava. A nossa base para entrarmos na presença do Senhor é o sangue de Jesus, que foi ali aspergido em favor de nós, em favor de cada um de nós, em favor dos judeus, em favor dos gregos, dos escravos, dos livres. Todos agora podem entrar na presença do Senhor. Todos nós podemos desfrutar a presença do Senhor, porque a nossa base, a nossa justiça é o sangue de Jesus. Paulo fala: tendo, pois, irmãos, tudo é contra nós. É uma batalha espiritual, é uma luta espiritual para nos tirarmos do foco. Mas ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez. O que é ter intrepidez, irmãos? É exercitarmos o nosso espírito. Ao ler a palavra, a ler a Bíblia, os livros, nas reuniões, exercitar o espírito. Tocar na pessoa do Senhor, que está no nosso espírito, está dentro de nós. Paulo fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nós temos o sangue. Nós podemos desfrutar o Senhor por causa do sangue. O sangue me purifica. O sangue nos purifica de todo o pecado. Essa é a nossa base. Todo momento nós podemos viver na presença do Senhor. Pelo novo e vivo caminho. Então o que era velho? O que era do Antigo Testamento? Acabou, irmãos. Foi bom. Mas agora nós temos um novo. Mas agora nós temos um vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isto é, da sua carne. Agora nós temos esse novo e vivo caminho. O que passou, passou. Os irmãos estavam querendo ser justificados por lei, pela lei. E Paulo fala: pela lei ninguém é justificado, porque o justo viverá por fé. O justo viverá pelo exercitar da fé. E hoje nós temos esse novo e vivo caminho, é o próprio Cristo, dado a nós como desfrute, como vida. Que Ele nos abriu através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele foi o nosso sacerdote. Aproximemo-nos dos santos dos santos, com o coração sincero, em plena certeza da fé. Hoje eu posso desfrutar o Senhor por causa da fé.
tendo o coração aspergido para purificá-lo de má consciência e o corpo lavado com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem oscilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Então Deus começou essa obra em nós. E quando nós entramos no Santo dos Santos, nós somos transformados de glória em glória. Aos poucos, a glória do Senhor vai sendo manifestada em nós. Então essa salvação, irmãos, é de todos. É para os judeus, é para o grego, é para todos aqueles que creem. E se você quer ser transformado, se você quer ser vencedor, se você quer expressar a glória de Deus, nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos exercitar o Espírito, viver na presença do Senhor, dia após dia, porque o Santo dos Santos está aberto para nós. A todo momento, nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos ter intrepidez. Por isso nós devemos, irmãos, orar ao Senhor. Nós devemos ler a palavra do Senhor, ler os livros, ouvir as mensagens, ir nas conferências, participar das reuniões, mas sempre exercitando o nosso espírito para ganharmos mais o Senhor, para sermos transformados de glória em glória. Que Deus possa nos abençoar, que agora esse acesso a Cristo foi dado novamente aos homens, não só aos judeus. A salvação também é para os judeus. Paulo foi um judeu. E qual era o encargo dele? No livro de Romanos, é para ver se alguns recebam a salvação. Então nós não podemos, irmãos, perder a esperança. Nós temos que ter essa esperança. Esse evangelho é para todos, judeu, grego. Esse é o título da mensagem. O evangelho de Deus é o poder de Deus, é para a salvação do judeu e do grego e de todos os homens. Agora podem ser salvos. Por quê? Porque a base da justiça de todo homem é o sangue de Jesus, vertido na cruz por nós. E hoje nós podemos ter acesso. Hoje nós podemos desfrutar esse Cristo que foi dado a nós. Então, irmãos, vamos crescer. Toda essa justiça, toda essa santidade e a glória de Deus, Jesus cumpriu por nós. E hoje, quanto mais somos transformados, mais da glória do Senhor é manifestado. Não na sua manifestação plena. Isso vai acontecer na manifestação do Senhor. Quando Cristo se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Vai haver a manifestação completa da glória de Deus, que é o próprio Deus. Esse é o plano de Deus, essa é a economia de Deus. O homem manifestar, expressar a glória de Deus. Nessa terra nós já podemos, irmãos, não ainda de uma maneira plena, mas quanto mais somos transformados, um pouco da manifestação da glória de Deus é infundida em nós. Que possamos permanecer nesse desfrute, pelo novo, pelo vivo caminho que Ele abriu para nós. Que Deus possa nos abençoar. Semana que vem nós lutaremos com a mensagem 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, a civilização pós-dilúvio. Que Deus possa abençoar-nos com a Tua palavra. Jesus é o nosso Senhor.